Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Sou a professora Suelen Freitas, da área técnica de segurança do trabalho. Vamos iniciar a disciplina de organizações e normas com o quarto tópico. O quarto tópico aborda organizações, empreendedorismo e ética profissional. Organização do trabalho. A organização do trabalho é muito importante, pois o sucesso começa exatamente neste ponto. Se a organização for positiva, o resultado final será positivo. Organizar é pensar antes de iniciar uma tarefa. Veremos algumas maneiras de organização. Maneiras de organização. Primeiro, pensar a maneira mais simples de realizar a tarefa. Evitar complicações, reduzir os custos, nada de controles exagerados. Utilizar técnicas eficazes a fim de reduzir o tempo gasto. Qualidade e resultados confiáveis. Sempre pensando na saúde e na proteção do funcionário. Trabalhar de forma que não prejudique o meio ambiente, sem causar poluições. Então, todos os processos, tem que ter segurança, qualidade, reduzir esses custos, reduzir o tempo gasto e, assim, obter qualidade do serviço e produtividade. Nas organizações, existem a matéria-prima. Matéria-prima, produto necessário em diversos processos de produção, que são extraídos ou obtidos diretamente da natureza. Como, por exemplo, a madeira é a matéria-prima para se produzir mesa, cadeira, etc. Uma empresa obtém maior produtividade quando organiza e toma medidas adequadas para a execução do trabalho. Outro exemplo, em uma fábrica são produzidas 20 bicicletas por hora. Isso é produção. Mas quando essas bicicletas apresentam algum defeito, não houve produtividade. E o custo disso é bastante alto para a empresa. Perda de tempo, gastos, e a produção vai parando. E assim, a quantidade de produtos produzidos será menor. Organização do trabalho e produtividade. No início do século XX, duas formas de organização do trabalho provocaram mudanças significativas no ambiente empresarial. O taylorismo e o fordismo. Os dois sistemas visavam melhorar o rendimento de produção e, consequentemente, aumentar a produção e o lucro. Frederick Taylor, engenheiro mecânico, desenvolveu um conjunto de métodos para a produção industrial e aumento da produtividade. Só que no processo, dentro das indústrias, começaram a ter doenças ocupacionais. Os trabalhadores começavam a ficar exaustos, durante esse processo de produção. Pois o objetivo era a produção e o lucro. As principais características e objetivos do taylorismo eram divisão das tarefas de trabalho dentro de uma empresa, especialização ou formação do trabalhador, treinamento e preparação dos trabalhadores de acordo com as aptidões apresentadas, análise de processos produtivos dentro de uma empresa com o objetivo de ter um bom rendimento, a adoção de métodos para diminuir a fadiga e os problemas de saúde dos trabalhadores. Uso de métodos padronizados para reduzir custos e aumentar a produtividade. Criação de sistemas de incentivos e recompensas salariais para motivar os trabalhadores e aumentar a produtividade. Então, o objetivo era sempre aumentar a produtividade. Uso de supervisão humana especializada para controlar o processo produtivo. Disciplina na distribuição de atribuições e responsabilidades. Uso apenas de métodos de trabalho que já foram testados e planejados para eliminar o improviso. Aqui eu coloquei até uma cena, do filme
do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Você poderá acessar o link disponível, tá? Para você poder ver esse vídeo, no qual o funcionário era colocado, né, para produzir e tornar aquele produto para o mercado com mais agilidade. Mas não tinha preocupação com a sua saúde física, sua saúde mental, e sempre o chefe vinha, né, e agilizava o processo de produção, tendo repetitividade e exaustão dos membros, causando assim umas doenças ocupacionais, lesões por esforço repetitivo. Continuando em organização do trabalho e produtividade, outra pessoa importante é o Henry Ford. Desenvolveu o sistema de organização do trabalho industrial denominado Fordismo. O empresário norte-americano criou a linha de automóvel Ford. E a principal característica do Fordismo foi a introdução das linhas de montagem. Nesta linha de montagem, cada operário ficava em um determinado local, realizando uma tarefa específica, enquanto o automóvel se deslocava pelo interior da fábrica em uma espécie de esteira. As máquinas ditavam o ritmo do trabalho. Essa produção se repetia durante toda a jornada de trabalho, o que para os empresários foi muito positivo. Aqui tem duas imagens representando como era essa linha de montagem. Este sistema gerou ao funcionário baixa qualificação profissional, serviço desgastante, repetitivo e falta de visão de todos os processos. O sistema também se baseava no pagamento de baixos salários, como forma de reduzir custos de produção. Coloquei até uma charge relacionada a esse processo de produção. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, os funcionários, né, os empregados, tinham o serviço desgastante e também não conheciam como está sendo o processo de produção. Bom, vamos falar agora sobre empreendedorismo. O empreendedor é de suma importância. Corrigindo o slide, empreendedorismo. Vamos iniciar agora o assunto sobre empreendedorismo. O empreendedor é de suma importância para uma organização e para manter o negócio competitivo. É o diferencial estratégico que, atrelado a um bom plano de negócios, cria oportunidades em cenários muitas vezes inimagináveis. Podemos dizer que empreendedor é aquele que desenvolve a arte de empreender, de mudar, de conquistar, de inovar, que são aquelas pessoas cujas características fogem do princípio estático e imutável. Ele tem iniciativa, autoconfiança, aceita um risco, não tem medo do fracasso e da rejeição. Tomam decisões e aceitam a responsabilidade. Tem energia para se lançar em novos desafios. Possuem automotivação e entusiasmo pelas suas ideias ou projetos, liderança, otimismo e persistência. No início, o empreendedor, ele coloca seu projeto no mercado e ele tem que ter esperança, tem que ter todas essas qualidades para que ele possa obter sucesso na sua empresa. Buscando sempre se qualificar, buscando pesquisar como está sendo o mercado de trabalho, a aceitação do produto, o consumidor, e aí ele vai adquirir sucesso. Dentre os conceitos analisados, e chamar a atenção os 3 tipos de empreendedor. O empreendedor corporativo. Ele é um empreendedor interno. Intraempreendedor.
O empreendedor startup, que cria negócios dentro das empresas. E o empreendedor social, que cria empreendimentos com missão social, com essa preocupação com a sociedade, com o público. Um caso de empreendedor que acho fascinante é o Walt Disney, que contemplou os pântanos da Flórida e conseguiu vislumbrar ali enormes parques de diversão. Já passava dos 60 anos, portanto, seu irmão e sua esposa acharam que ele tinha perdido o uso da razão. Eram terminantemente contra aquela ideia maluca, mas o Walt Disney persistiu com seu projeto faraônico. Drenou a água, fez lagos artificiais, secou a terra e, com seu infinito otimismo, construiu Disney World. Em síntese, o empreendedor deve inovar com ética, ter visão estratégica, um bom plano de negócios e garantir a rentabilidade financeira da organização. Seja ele um empreendedor corporativo, startup ou social. É importante também o empreendedor consultar um contador para que ele possa obter lucro, né, depois de um tempo, no mercado. Próximo assunto, muito importante para as organizações empresariais, é a ética profissional. Fator ideal e obrigatório para todos os profissionais, para que eles possam continuar trabalhando em equipe e assim obter resultado, obter produtividade e alcançar as metas das empresas. Então, o trabalhador, o colaborador, ele deverá seguir um código de ética e ter uma conduta profissional. Um código de conduta é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de um determinado grupo de pessoas, de acordo com os seus princípios. É geralmente utilizado por empresas, organizações, classes profissionais ou grupos sociais. O Código de Conduta Ética não pretende ser um guia completo para todas as situações e casos que venham a acontecer. Os instrumentos de regulamentação interna complementam os princípios aqui expressos. No caso de dúvidas sobre suas aplicações, o coordenador, gerente, é o primeiro caminho para o aconselhamento. Então, é muito importante ter acesso a esse código de ética relacionado à profissão ou consultar o código de ética da própria empresa. No momento que um profissional ou um colaborador ele é admitido, ele pode ter acesso a esse código de ética, que são normas da empresa, são regras que ele deverá seguir durante o tempo que ele estiver executando a profissão, no qual ele foi solicitado, no qual ele foi contratado. E ele, durante esse período, deverá ter ética, trabalhando em equipe e, assim, tendo um respeito por todos. Para compreendermos o que é ética profissional, precisamos viajar pela etimologia da palavra ética. O termo é originário do grego ethos, que significa propriedade do caráter. Dessa forma, a ética profissional é um conjunto de regras que norteiam o comportamento dos indivíduos durante o exercício de seu ofício. Como resultado, tem-se os códigos de ética e conduta, que são elaborados pelos conselhos e federações que fiscalizam as profissões. E também pelas empresas, que os contratam como prestadores de serviços. Apesar do Código de Ética e Conduta abranger variados princípios que dependem muito de cada grupo profissional e das diversas companhias existentes, existem algumas regras que são universais para todos. Entre eles está
proceder bem, não prejudicar os colegas de trabalho e cumprir os valores estabelecidos pela organização e pela sociedade. Então, a empresa que tem um grupo de profissionais, eles deverão estar trabalhando em conjunto e assim obtendo o resultado, obtendo a produtividade e alcançando as metas, alcançando os resultados. Estabelecer um código de ética e conduta é muito importante para o crescimento e sucesso de qualquer empresa, independentemente do seu segmento ou ramo de atuação. Essa ferramenta permite padronizar o comportamento dos colaboradores para estabelecer um ambiente de trabalho mais agradável a todos. Com isso, contribui na manutenção do bom relacionamento interpessoal e motiva os funcionários a alcançar resultados com mais disciplinas. Em se tratando de colaboradores, e se tratando de conjunto de pessoas, esse padrão é muito importante, pois aí não tem desvios de comportamento e assim a empresa alcança o resultado. Para um profissional ser bem-sucedido no exercício do seu ofício, principalmente dentro do ambiente corporativo, é fundamental que esteja a par do código de ética e conduta estabelecido tanto pelo seu empregador quanto pela sua categoria profissional. Concluímos então com uma frase: uma rotina bem planejada e organizada te dá segurança e praticidade. Obrigada pela atenção de todos.